O professor Valdo fala bastante sobre esse tema do rompimento do paracérebro, e aí dá para a gente perceber como o mesmo professor Valdo falando é um tema assim que tem muitas nuances, né? É difícil de você, por exemplo, por incrível que pareça, saber a diferença entre o rompimento do psicossoma e do paracérebro, porque os dois mexem com descoincidência dos veículos de manifestação. Então, quando você tem um rompimento do paracérebro, se você é uma pessoa mais intelectualizada, se você mexe com o mental soma, naturalmente você vai começar a ter mais ideias, você vai ter também uma descoincidência do mental soma. Então, é claro, está tudo muito relacionado, né? Eu coloquei ali na folha para vocês que, na verdade, a gente pode considerar que existe um rompimento do holossoma, porque não tem muito essa divisão de psicossoma e mental soma, né? Ela é uma divisão muito boa para você apresentar didaticamente os veículos de manifestação, mas se você pensar bem, o psicossoma, ele vai desde o psicossoma lastreado, quando você sai do corpo, que é quase físico, né? Até o psicossoma bem sutil lá do evoluciólogo, do Bright Ball. Então, você, na verdade, o que você tem é uma gradação holossomática. E quando você tem um rompimento, o que você está fazendo, na verdade, é se manifestar de alguma forma mais sutil ou mais sutilizada do que o corpo que você utiliza no momento, né? Então, seria uma ideia de um rompimento holossomático. E quando você estimula muito um veículo de manifestação, esse veículo de manifestação mais sutil, ele pode assumir o controle do seu holossoma e da sua manifestação. E aí você passa a se manifestar ostensivamente nesse veículo mais sutil. Por exemplo, a gente colocou lá, quando você começa a estudar um assunto, ou você está escrevendo um verbete, ou está escrevendo para o seu livro, ou mesmo quando você faz uma autorreflexão de 5 horas, a tendência é que você esqueça que você tem um corpo, né? É claro, né? Não é sempre que acontece. Simplesmente você está com fome ou está te incomodando, mas se você está nas condições ideais, você esquece daqui a pouco que você tem um corpo, você até esquece que você tem emoções, que você fica tão envolvido naquilo que você está estudando, e praticamente você vira um paracérebro ali. E é o que o professor Valdo falava, que no horário antilucano, quando ele estava escrevendo no escritório dele, ele praticamente estava somente de paracérebro. Isso é o rompimento do paracérebro. Né? E, assim, às vezes ele até levava um susto quando chegava alguém, falava com ele, tinha que tomar cuidado. Então, esse rompimento do paracérebro é um fenômeno que a gente pode experimentar, né, com várias gradações, quando a gente mesmo produz alguma coisa, quando a gente faz uma imersão mental somática, em algum tempo, né? Seria aí um transbordamento da consciência para os veículos cada vez mais sutis, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, o rompimento do energossoma, que é como eu coloquei lá na folha, quando você começa a fazer EV, você começa a dominar as energias, você tem facilidade para exteriorizar e absorver energia, você solta o seu energossoma. O energossoma é como se ganhasse vida através da sua vontade. Isso é um rompimento do energossoma, porque na consciência trancada, na pessoa que é trancada, que é casca grossa, ele está totalmente ali dentro, preso. A pessoa que movimenta as energias, ele está com o energossoma solto. E o energossoma segue a vontade dela, se ela tem a vontade forte, né? Você pode ter também o rompimento do psicossoma, que é quando o psicossoma, né, que é essa forma mais psicossomática do corpo emocional, ele começa a passar por cima, né, a dominar o próprio soma. Então, um fenômeno que o professor Valdo sempre comentava é que quando acontece o rompimento do psicossoma, as pessoas de fora começam a ver o seu psicossoma em vez do seu soma. Então, esse é o chamado ele falava da transfiguração do psicossoma, né? Então, quem tem clarividência e convive com a pessoa, se você tem um rompimento do psicossoma, a pessoa começa a ver você diferente, começa a ver a sua conformação do psicossoma. E é claro que com essa soltura, você tem uma projetabilidade muito grande e também todos os fenômenos parapsíquicos começam a ficar muito maiores. O professor Valdo comenta que o rompimento do psicossoma, por exemplo, né, que é através da descoincidência vígil, ela pode, inclusive, atrapalhar muito a pessoa, porque é difícil da consciência, que não é semiconsciex ainda, conseguir lidar com várias dimensões como se fossem uma só. A gente está predominantemente no físico, né? Então, se você tem uma parapercepção, se você tem uma sinalética, isso é eventual. Aí você presta atenção na sua sinalética, faz uma correlação, mas não é o tempo todo. Se você começa a ter isso de uma forma que fica quase tão frequente quanto as sensações físicas,
Então, a pessoa tem que ter estrutura para poder viver nessas múltiplas dimensões de um jeito saudável, né? Não é fácil, e o próprio professor Valdo comentou que ele teve dificuldade para ficar com o rompimento do psicossoma durante vários meses, né? Que foi difícil para ele, inclusive parou com isso depois. Mas foi uma O indicação... rompimento, então, depois, no final... Não, que foi uma Pode indicação também falar. dos amparadores, né? Que ele interrompesse aquilo. Porque ele falou que ele Porque ele estava estava vivendo como estudando, ele estava naquela fase pode falar. semiconsciente, ou semiconsciente, né? Depende de como se você vê daqui para lá, de um jeito, né? Então, assim, isso aí tem um lado que a gente tem que saber que nem tudo é bônus, né? Tem os ônus também do parapsiquismo e o ônus de você conseguir viver com as várias dimensões. Por isso que não é todo mundo que faz isso. E é por isso que, às vezes, o parapsiquismo ele deixa de ser saudável para muita gente, né? A gente já deve conhecer muitas pessoas que têm problema com parapsiquismo estrambelhado ou fora de controle, né? A pessoa não tem controle sobre aquilo e aquilo vira um problemão na vida dela. Então, a nossa questão, a nossa meta é fazer isso de uma forma saudável. E depois, então, para finalizar, a gente tem um rompimento do paracérebro, que é quando esse rompimento holossomático começa a mexer com a sua cognição, com a sua hiperacuidade, com a sua lucidez. O irrompimento do paracérebro é totalmente ligado à recuperação dos megacons. É no irrompimento do paracérebro que você recupera os megacons mais altos, aqueles do nível de consciex, seu que você tinha mais avançados. É através do rompimento do paracérebro. Só para colocar um crescendo, né, aproveitando a Luziânia que está aí que estuda isso, o próximo passo é a cosmoconsciência. Então, nessa tertúlia, o professor Valdo coloca lá o crescendo e rompimento do paracérebro, cosmoconsciência. E aí a gente tem também os rompimentos permanentes, né? Se a gente está fazendo uma escala, o rompimento permanente do energossoma é a primeira dessoma, né? Você perdeu o físico, você tem a primeira dessoma. Quando você perde o energossoma, é a segunda dessoma. Quando você perde o paracérebro, é a terceira dessoma. Então, são 3 rompimentos que são temporários, no nosso caso, são extrapolações. Se você faz esse rompimento de um modo permanente, ele vira primeira, segunda e terceira dessoma. Então, eu vejo que tem muita lógica essa escala, né? Essa classificação tem muita lógica, né? Tá, então, eu queria só, então, já passar para a folha e dizer que lá nas pensatas, a gente tem uma série de pensatas sobre o irrompimento, né? São poucas sobre irrompimento especificamente. As 5 primeiras falam sobre irrompimento, das 7 a 10 fala sobre a relação do irrompimento com a cosmoconsciência, e da 11 a 15 fala da relação do irrompimento do paracérebro com uma coisa muito interessante que é a escrita conscienciológica, que talvez seja a melhor técnica, né, para você otimizar e para você chegar na condição do irrompimento do paracérebro de uma forma saudável. A gente colocou aí também na folha uma série de perguntas, né, isso foi sugestão do John. O John falou assim, pessoal, Eduardo, por que você não coloca perguntas no final para a gente já, né, dar o gostinho aí? A gente tentou colocar algumas perguntas para estudar juntos aí. Ficou ok, pessoal? bom. Então é isso. Ficou Fica aberto aí para vocês. Autoquestionamentos, gostei. Eduardo César tem uma pergunta aí. Qual seria a prática Diga que lá. o Valdo fazia para irromper o psicossoma? E, afinal, se os amparadores pediram para ele interromper aquele experimento, era porque ele estava provocando, correto? A Bárbara, você sabe dessa história de que os amparadores pediram, Bárbara? Você lembra disso? O que o Valdo falou na época é que ele estava... O que eu entendi, que ele chegou à condição de romper o psicossoma, foi justamente pela prática por muitos anos da projeção lúcida e como ele investia nisso. Então, ele chegou numa condição tal que ele chegou ao rompimento do psicossoma. Porém, o que os amparadores indicaram a ele na época foi que, como ele estava fazendo um trabalho necessário no intrafísico, ele precisava estar no intrafísico para atuar com o que ele estava propondo, ficar nessa condição de quase semiconsciencialidade não era ideal. Então, o ideal para ele, no momento, seria ele interromper um pouco essa condição para ele focar no trabalho intrafísico que ele tinha para fazer. Então, foi por isso que essa indicação. Não foi nada que ele estivesse fazendo errado, não. Era mais aí. pela demanda do trabalho. Não,
Eu acho que é isso mesmo. Inclusive, no final, eu lembro do professor Valdo, na minha tertúlia, dizer que os amparadores tinham restringido as próprias projeções dele, porque ele estava... Você desligou o teu som, Eduardo. Desliguei, então voltei. Então, eu lembro que o professor Valdo, no final também, na época que estava escrevendo o léxico, falou que os amparadores tinham cortado as projeções dele por um tempo, para justamente ele focar na escrita, que era muito importante ele escrever. E você vê, logo depois ele dessomou, né? Não demorou muito. Então, foi interessante fazer esse intensivo de escrita. E é interessante pensar também nessa condição do quanto o trabalho determina, né? A atividade, ela é determinante na nossa evolução, porque não era por falta de capacidade ou por, né? O trabalho exigia isso. E ele tinha se proposto. E aí a gente vê o quanto no desenvolvimento evolutivo o trabalho ele se torna cada vez mais preemente, ele se torna cada vez mais o que determina as nossas atividades e as nossas manifestações. É o ciclo da atividade do curso Grupo Kármico. Você vai de acordo com o trabalho. Agora, para conseguir fazer isso, para você seguir nisso que a Bárbara falou, de você ir aonde a demanda de trabalho assistencial requer, você tem que ter uma FEP boa. Porque você não pode estar muito preso. Se você está preso, o trabalho te puxa para a esquerda, mas o débito te puxa para a direita. E aí você não tem muita escolha, você tem que ir onde você está devendo primeiro. Então, a condição da atividade, o ciclo multiessencial pessoal da atividade, que é isso, ele requer que a pessoa já tenha a FEP mais solta, mais livre. Na fila de perguntas está a Tere, o Lindolfo e o Juliano. Vamos lá. Terezinha. Eduardo, na verdade é uma questão assim de curiosidade. Será que seria possível haver esse rompimento através de uma EQM? Está ouvindo? Sim, estou ouvindo, sim. Estou ouvindo e pensando, né? Sabe o que me veio? É uma questão, né? Porque quando a pessoa passa por EQM, tantos processos acontecem, né? A gente vê muita história, né, Terezinha, da pessoa, por exemplo, que teve uma EQM e quando volta fica com o parapsiquismo totalmente aberto e muitas vezes de um jeito até patológico, né? Isso. A pessoa não tem controle. Exato. Inclusive, tem vários casos aí na história famosa das pessoas que tiveram EQM, então abdução, né? Sim. E também ficaram com parapsiquismo solto. Essa condição, eu penso que é uma condição mais patológica, não é natural. Não é o desenvolvimento natural. Isso aí é aquilo assim, a pessoa vai ter que aprender a lidar com isso na marra, mas não é uma evolução natural do processo dela, devido a uma demanda assistencial que foi feita, ou também não é devido ao próprio investimento dela, ela não acompanhou as etapas de desenvolvimento. Então, você vai lá para frente e não sabe como lidar com aquilo. Às vezes, se derruba. E, às vezes, muita gente vinha aqui para o CAEC para conversar com o Valdo, você lembra, né, Terezinha? Uhum. Pedir um jeito de bloquear o parapsiquismo. Então, a pessoa, por favor, eu não quero mais sair do corpo, porque eu estou com medo de dormir, inclusive. Ou medo de ver com CX, né? Como é que a gente faz para bloquear? Então, essa pergunta é um paradoxo. A gente é aqui doido para querer desenvolver o parapsiquismo e a pessoa com o parapsiquismo atrapalhando ela, né? Pois é. Mas imagina você desenvolver um talento, alguma coisa que você não... que foi um desenvolvimento relativo a um trauma, né? No caso da EQM. A EQM é um trauma. E aí você desenvolve ou fica com o parapsiquismo um pouco mais solto. Mas como ela não se deu com o desenvolvimento pela vontade, pelo suor, muitas vezes você não sabe lidar com aquilo. Aí você tem você está saindo mais do corpo, mais facilidade. O que você faz com isso na prática? Como é que você utiliza isso? Eu acho que isso é muito sério, porque o parapsiquismo, por muitos séculos, ele foi muito voltado a essa utilização mais banal. E aí, quando a gente chega hoje, propondo a utilização pró-evolutiva do parapsiquismo, muitas vezes a gente não sabe lidar, né? Ok. Quem mais estava na fila? Alguém, John? O Lindolfo e o Juliano. Acho que agora sou eu. O Eduardo,
O item 5 aí da planilha me chamou bastante atenção. Não sei se posso ler ele para a gente poder debater? Claro. Então, só deixa eu abrir aqui. Cerebralidade. A condição evolutiva ideal é a utilização simultânea do cérebro e do paracérebro, e não do cérebro e cerebelo. Uma utilização importantíssima. Me chamou a atenção porque é da minha área de pesquisa, né? Eu estudo bastante essa inter-relação, até das camadas do cérebro físico e também as inter-relações entre cérebro e paracérebro, né? Porque a gente entende bem o cerebelo ali como a parte motriz nossa, parte física, né? Cérebro é a parte cognitiva, vamos dizer assim, são várias camadas, mas uma delas é a cognitiva. E dentro das minhas pesquisas, assim, que eu queria colocar como debate, e até para aprofundar, eu vi a opinião aí, é a questão do holossoma, né? Nós evoluímos o nosso holossoma, nós qualificarmos o nosso holossoma. Você até já deu uma pincelada sobre a FEP, né? Que a pessoa tendo essa condição mais evoluída, ela tem mais liberdade, né? Porque se você ainda está naquela condição de estar limpando os teus rastros, você não tem essa liberdade. Então, essa questão da qualificação energética, porque os nossos corpos vão se sutilizando, e quanto mais eu vou qualificando a minha energia, através da cosmoética, através da retilineidade pensênica, e por consequência, a minha fé. Então, eu queria colocar essa discussão, assim, o quanto importante seria isso, o que eu poderia otimizar nesse processo. Bom, eu vou falar só o que eu penso, né? Depois eu queria ver também os outros aí, especialistas aí que tem na sala, tá? O que eu vejo é o seguinte: a nossa manifestação principal, ou pelo menos a que a gente investe mais e que é mais atual, é pelo cérebro, né? A gente hoje está aqui na dimensão intrafísica, a nossa prioridade é cerebral, ponto, né? Isso aí todo mundo concorda. Porém, se a gente tem que extrapolar, que seja uma extrapolação para cima e não uma extrapolação para baixo. Que eu acho que o que ele está querendo dizer nessa pensata é o seguinte: o que é mais importante, mais evolutivo, é você usar ao mesmo tempo o cérebro e o parapsiquismo à frente, e não o cérebro e o seu lado animalizado, que é, por exemplo, o que a sociedade prioriza hoje em dia, né? São emoções, instintos, prazer, etc. Isso aí é você usar a sua parte mais animal junto com o cérebro. A gente quer usar o cérebro, porque é o prioritário, porém já buscando essa extrapolação para cima no paracérebro. O que o pessoal pensa aí? Oi, eu acho que tem bastante lógica, assim, isso que o Lindolfo colocou, né? Como fazer isso, né, Lindolfo? Como investir mais? Aí eu vejo que entra no processo dos valores, né? A questão dos valores evolutivos e os valores, enfim, esses valores mais intrafisicalizados, né? Mais da SOCIM, como o Eduardo colocou, né? Que segue muito nessa linha mais instintiva, mais da psicomotricidade, né? Mais do você estar ali, enfim, mais disperso, digamos, né? Então, acho que para nós intermissivistas, para a gente poder usar mais o cérebro para cérebro, a gente começar a colocar a cosmoética nisso, né? No sentido assim, dos valores, a intenção. Então, esses valores mais evolutivos, né, que a gente desenvolveu lá no intermissivo, e que naturalmente, quando a gente está aqui, começa a ressurgir, né? Ou começa aquele refluxo também do passado, né? Do passadão. Às vezes, muitos dão para trás, né? Nesse processo aí. Então, a gente vê, às vezes, até, enfim, né? As dissidências, as mini-dissidências, né? E esse processo todo, muitas vezes a pessoa não abriu mão daqueles traços, né, que lá no intermissivo já deu um trabalhão, né, a gente já teve uma impactoterapia para poder mudar esse processo, né, melhorar nosso temperamento. Então, eu veria por aí, assim, o que a gente pode fazer para ir mais por essa via, né, do cérebro e do paracérebro, seria fazer essas escolhas, né, escolhas mais evolutivas com base nesses valores evolutivos. Agora, só um comentário rapidinho, é o seguinte, né, Lindolfo? Uma coisa é você fazer o irrompimento do paracérebro, outra coisa é o animal dentro de você irromper e tomar conta do seu holossoma, né? Então, o irrompimento do subcérebro abdominal é uma péssima ideia.
Aí é complicado, né? Perfeito. E assim, eu até acrescentaria no final, né? Porque quanto mais eficientemente usar o meu cérebro, maior teor mental somático e maior vai ser a integração com o paracérebro, né? É isso que eu ia falar, Lindolfo. Uma forma que eu entendo que é bem prática da gente fazer isso é a gente procurar maiores conexões paracerebrais, de forma multidimensional, com amparadores extrafísicos ou com outras consciências. E isso se dá de uma forma muito interessante através da produção mental somática, gesconológica. Então, quando a gente vai escrever e a gente se dedica a isso de forma mais aberta, a gente faz muita conexão paracerebral. E isso é um exercício, né? Então, se a gente vai fazendo isso de forma constante, a gente vai naturalmente desenvolvendo mais a utilização do nosso paracérebro. Naturalizando, talvez, a utilização. É o Juliano na fila. Opa, então vamos lá. Estão me ouvindo bem aí? Então, eu fiquei com a dúvida, porque assim, eu estava estudando para hoje, e aí tem uma teoria hoje na psicologia que ainda não é muito bem desenvolvida, porque assim, falta um pouco de substrato, que é a teoria do flow, né, do Mihaly Csikszentmihalyi. E me parece que o que a gente está vendo aqui, ainda mais pela lógica de rompimento do energossoma, psicossoma e mentalsoma, é como se fosse um flow consciencial. E aí tem gradações. Um primeiro parapsíquico energossomático, um segundo parapsíquico psicossomático e um ideativo, mais consciencial. Eu queria saber se faz sentido essa analogia para vocês que estão aqui estudando. E me parece também, quando o Edu falou, né, assim, essas etapas, é quase uma questão de quantum, né, de quântica, né? O primeiro step é energossomático, um segundo psicossomático e um terceiro mental somático. Nisso que o Edu estava falando, que existe uma gradação holossomática, muito mais do que simplesmente corpos, né? Quando você falou de um psicossoma lastreário, isso. É que me parece muito essa questão do flow. Por isso, né, Bárbara, essa questão da mental somática, quando você entra naquilo, você acaba caindo. Mas quando você começa a fazer maratonas de estado vibracional, você tem um irrompimento energossomático. Não sei se vocês já passaram por isso, né? Então, parece fazer sentido. É como se o irrompimento fosse uma prévia, como se a gente começasse a tentar se manifestar enquanto consciência, porque aqui a gente está num estado terciário, estranho, né? Que é meio intrafísico, né? Por isso que, quando o Edu falou, né? Às vezes a pessoa tem problema quando ela se manifesta mais como consciência, porque ela foge um pouco da amarra do intrafísico, que às vezes é útil na evolução, para segurar a patopensenilidade. Faz algum sentido essas ideias? Eu comecei a pensar muito, não irrompi nada, pelo contrário, né? Então eu queria saber de vocês aí, o que vocês acham. Eu acho que tem o item 4 aqui da introdução, fala do flow, né, paracerebral, né? Eu também pensei nisso aí, viu? Porque quando você está nesse estado de concentração dentro de um tema evolutivo, e isso vai como se fosse uma realimentação positiva, né? Você entra é um corredor heurístico, e a ideia do corredor heurístico é essa, né? E aí te leva para um estado de rompimento do paracérebro. Não tem jeito de não ser. Você expande o paracérebro e ele domina o seu holossoma. Isso é quase que a definição do estado de flow, né? Mihaly Csikszentmihalyi, né, que é o nome impronunciável, né? Mas assim, eu acho que isso aí seria uma coisa mais próxima, né, Juliana? Eu acho que isso leva à mega euforização. Eu associo muito o flow à mega euforização. Eu trouxe a ideia mais para a gente pensar, porque assim, existe algum conceito intrafísico, de repente a gente pode, estudando isso, tentar extrapolar mais, né, compreender mais. Mas eu concordo com você, né? Porque, veja, a parte heurística, o corredor, o irrompimento e a mega euforização, ela faz parte de um processo, né? Parece até ter algumas etapas nisso, né? Por isso que eu achei bem interessante os temas que foram escolhidos, estão num corredor heurístico aí, nesse sentido. E tudo isso é megacon, se você pensar. Tudo você está mexendo com o mais alto grau de manifestação da sua consciência, que é aquilo que você tem de melhor. Vai te levar ao corredor heurístico, ao irrompimento do paracérebro sadio, à mega euforização e depois à cosmoconsciência. Tudo isso aí faz parte de um pacote, né, de coisas avançadas. Mas tem a ver até com a própria pergunta do Lindolfo, né? Porque, veja, essa evolução, basicamente, é a gente parar de se comportar como subcérebro, porque eu acho que, digamos, a média das consciências, elas têm irrompimento subcerebral. Por isso que é mais animalizado. Chamar de surto também chama de surto, né? Exato, Na OIC ali, eles dominam isso. Mas isso é interessante, né?
Agora, todo esse crescendo é vinculado ao rompimento do energossoma, né? Porque se tu pensar no uso do cérebro, vamos pensar assim, nos sofistas e na retórica, eles não tinham uma objetividade nesse sentido da moral, da ética, e eles desenvolviam, usavam bem o cérebro. Então, é só essa minhoca que eu quero colocar para a gente pensar que é um crescendo primeiro do rompimento do energossoma, trabalhar o energossoma, né? É uma boa pergunta, mas, por exemplo, a pergunta que a gente colocou aqui, para você ter um irrompimento do paracérebro, você precisa ter tido um irrompimento do psicossoma e do energossoma, ou não? Eu tenho dúvidas, viu, Nelson? Eu a princípio, penso que não, que você pode ter um irrompimento do paracérebro sem você mexer com a soltura do psicossoma e do energossoma. Esse exemplo de você... Sem mexer com o parapsiquismo, sem incluir o autoparapsiquismo? Mas é que o parapsiquismo, quando a gente fala parapsiquismo, é uma ideia guarda-chuva, ela embarca desde o parapsiquismo fenomenológico da ectoplasmia, por exemplo, até o parapsiquismo mental somático. E às vezes no parapsiquismo mental somático você não precisa movimentar nada de ectoplasmia, você não precisa movimentar nada, você está simplesmente ali fazendo uma expansão do seu mental soma. Às vezes não mexe, eu vejo, é uma ideia, né? Pelo que eu sinto, assim, eu estava conversando com a Bárbara, desde o início da pandemia eu estou fazendo imersão no laboratório, né? Então estou fazendo praticamente todo dia laboratórios lá do CAEC, já tem mais de 450 horas de laboratório desde agosto, né? E eu fiz vários laboratórios, e eu experimentei uma semana específica, uma experiência bem interessante de rompimento do mental soma, que eu acho que né? Que é o corredor heurístico, em que a sensação que eu tinha é que as ideias vinham como se estivessem todas engraxadas e lubrificadas, o negócio vinha em torrente de ideia. Tanto é que começou a me incomodar demais, porque eu estava anotando o tempo todo, e eram ideias boas, né? Porque a gente sabe quando a ideia que vem para a gente é boa, quando não é, né? A gente já sabe, né? E 90% não é, né? Mas nesse caso estava vindo muita ideia muito boa, bem avançada, e eu anotava compulsivamente no laboratório, depois chegava em casa, anotava também, acordava de noite com ideia na cabeça, naquele estado de hipnopompia, anotava também. Então estava um fluxo tão grande de ideias boas, eu anotei o que eu pude, né? Chegou um ponto que começou a me incomodar. Porque eu falei assim, gente, eu não estou dando conta disso, é muito, o que eu vou fazer com isso? Né? O que eu vou fazer com isso? Cada coisa dessa aqui abre um leque de possibilidades, então assim, começa a ficar um acúmulo de ideias na sua mão que começa a pesar em vez de te ajudar. Então tem esse lado também, né? A gente tem que dar vazão para aquilo que recebe. Então eu acho que assim, eu experimentei um fenômeno desse, de corredor heurístico ou de rompimento do paracérebro, bem forte, e durou, falei aqui do tempo, durou bem mais de uma semana, eu acho que durou umas 2 semanas ou mais, nesse estado, assim, e eu com imersão no laboratório, né? Mas, Eduardo, eu estava pensando aqui sobre essa pergunta do Nelson. No sentido do parapsiquismo, como esse guarda-chuva, eu entendo também naquilo que você trouxe. Mas, ao mesmo tempo, no que a gente estava conversando antes, do parapsiquismo avançado, ser necessário para a decodificação das informações multidimensionais, nesse sentido, eu acho complicado você não ter tido um desenvolvimento mais amplo para você chegar no irrompimento do paracérebro. Porque como é que você vai decodificar, como é que você vai fazer uma vivência clara do paracérebro se você não tem a base, se você não desenvolveu a base para decodificar essas experiências? Eu acho que para você chegar a ter uma extrapolação de mental soma, que é isso que você está falando, você já tem que ter tido várias extrapolações de psicossoma, por exemplo, mas não necessariamente naquele momento, né? Que eu quero dizer é o seguinte, sim. Claro, você já tem, né? Você tem um traquejo, isso aí não é aquela coisa da teoria das extrapolações. A extrapolação, nem a extrapolação acontece de graça. Né? Você já mexeu com isso, você já cutucou, você já estimulou, você já acumulou uma série de trafores que te levaram a poder ter aquela extrapolação, então você tem vamos dizer assim, uma ficha evolutiva dentro daquele assunto que te permitiu ter extrapolação. Mas naquele momento que você tem um rompimento do paracérebro, você não tem que passar pela sequência toda de rompimento do energossoma, rompimento do psicossoma, para aí ter um rompimento do paracérebro. Você pode ter um isolado. E eu penso, né, Bárbara, que é muito parecido com essa condição da projeção. Você pode ter uma projeção de mental soma
e ficar com o psicossoma e o soma coincididos juntos. E você pode ter uma projeção de mental soma sequencial, você sai de psicossoma, depois sai de mental soma. Então, acho que tem essa hipótese também. É que eu tinha entendido a pergunta um pouco diferente. Eu não tinha entendido a pergunta como simultâneas, eu tinha entendido a pergunta como desenvolvimento prévio. Ah, não, de repente eu que entendi errado, então, não sei, Nelson, Não, explica aí. desenvolvimento prévio, como a Bárbara está colocando, não tudo de uma vez. Então tá ok. Disso, tá daquilo. Não, depois da gente ter desenvolvido, a gente pode ter alguma coisa mais complexa, né? Então, eu acho assim, as extrapolações, elas são progressivas. Elas acontecem em cima de extrapolações anteriores. Você não vai ter hoje uma extrapolação de serenão. Você pode ter, mas você já deve ter tido vários de desperto, de semiconsciex, de evoluciólogo, aí você pode abrir caminho para ter essas maiores. Então, é tudo uma questão de acumulação. Na fila agora tem a pergunta da Alina, depois a Nilce. Então, eu acho assim, a ideia da conscienciologia parece que é muito teórica, né? Aí, quando a gente tem alguma vivência, que aí começa a ficar mais fácil o entendimento. E aí, eu fiz o PDPA, não sei se vocês têm aqui que já fez, a gente fica 9 dias imersos lá no campus em Saquarema, e com aquela quantidade de exercício, né, acaba que você experimenta algumas extrapolações. E, assim, isso que aconteceu comigo foi lá em 2014, acaba que no dia a dia as pessoas não conseguiam muito me explicar e ficou lá no vácuo. Então, eu vou trazer aqui a vivência para vocês identificarem aí se é possível ou não isso. Numa das técnicas projetivas, no retorno, teve um estrondo muito grande, muito, muito grande, e os meus chakras, eu me via assim, eu me percebia, não me via, como se fosse vários braços no meu corpo inteiro, né? Vários braços e tal, e lúcida, querendo uma explicação. Aí o professor só falou assim, eu falei, tô me sentindo estranha. O professor falou, é você que manda, é você que controla. Ou seja, a gente tem a experiência, né, que é para você se ver como uma consciex. Então, quando você se percebe como consciex, acaba que essas ideias, elas saem da teoria e elas acaba sendo uma realidade, e você passa a investir mais e até confiar no que está acontecendo contigo, né? Então, essa barulheira, esse estrondo aí, tem muitas coisas, até no CIP, né? É um curso de entrada, se fala que é um irrompimento lá do paracérebro e tal, alguma coisa assim. Eu sempre achei que isso era muito teoria, mas pelo que aconteceu, o que vocês acham? Que isso é um irrompimento aí do energossoma? O que pode ser dentro desse monte de informação aí do material de estudo? Eu vejo que isso aí, Alina, isso aí é bem característico dos sons intracranianos. Tá? Não sei se o pessoal concorda aí. Isso é bem característico, assim, a gente às vezes ouve estrondos bem fortes, do jeito que você está descrevendo, e parece totalmente real, físico, né? Parece aquelas turbinas de avião, né? Pelo menos eu já experimentei assim, ensurdecedor aquele barulho, né? Não sei se foi isso, se foi uma antes de você sair do corpo, também tem que ver, eu queria até saber quando foi o estrondo? Foi antes de você sair do corpo? Já foi no retorno, já foi no final do experimento, porque daí, quando aconteceu isso, aí eu já era final do experimento e eu já me percebi nessa condição como se eu tivesse tentáculos, né? Inclusive, eu até achei que o umbilico tivesse mudado de lado, porque estava aqui do lado direito. E aí, quando eu pensei, o meu umbilico mudou de lugar, não, aí o umbilico ativou. Então, eu fiquei com 3 chakras nessa região aqui, como se fosse tentar. Mas isso aí, então, pode ser o irrompimento do psicossoma, essa condição de perceber esses tentáculos como se fossem chakras, ou não? Olha, eu não sei se... Eu acho que isso aí pode ter a ver certamente com a parte do energossoma, né?
que são esses tentáculos, por exemplo, a própria clarividência viajoura é um tentáculo que que é lançado do seu frontochakra, né? Então, outra coisa, Alina, pelo que você está me falando, de você perceber a posição diferente do umbilical chakra, eu diria que pode ser muito uma projeção, você está ainda se coincidindo ali, naquele processo de coincidência, e você não sabe se você está de lado, de frente, de costas, de cabeça para baixo, né? A gente sente isso, né? Quando você está encaixando, você fica desorientada, porque você está percebendo o soma e o psicossoma, e cada um tá encaixando, tá lá num lugar diferente. Então, nesse momento, tem essa confusão. E junto com o que você falou do som, então parece realmente que é um ruído intracraniano. Eu acho que é sempre interessante, Alina, a gente avaliar também os efeitos subsequentes do fenômeno. Principalmente quando a gente está falando aqui desses assuntos, por exemplo, como irrompimento do psicossoma, do paracérebro, eles estão muito relacionados a efeitos que são duradouros e subsequentes. Então, eu acho que todo fenômeno vale a gente avaliar nesse sentido. Por exemplo, você teve esse fenômeno, você começou a ter mais ideias avançadas ou originais depois, você teve começou a sair do corpo com mais facilidade, você começou a trabalhar nisso, fazer ver de forma instantânea sem dificuldade, avaliar os efeitos subsequentes. E aí isso você vai verificando se ele está sendo duradouro ou não, se foi momentâneo, né, o que ele pode ter gerado. Eu acho isso também. A Bárbara falou uma coisa muito interessante, né, para a gente estudar. Por exemplo, uma coisa é você, de repente, ter uma descoincidência, uma projeção instantânea, né? Isso não é um irrompimento do psicossoma, isso é uma projeção instantânea, né? Você teve uma descoincidência momentânea, e aí teve alguma percepção, depois voltou. Quando acontece o irrompimento, a Bárbara lembrou bem, tem a ver com a duração do tempo, né? É uma característica mais permanente, duradoura, ela fica durante um tempo na sua vida. Isso é o irrompimento do psicossoma. A mesma coisa do mental soma, só que uma coisa que o professor Valdo fala nessa tertúlia bem interessante que eu achei, ele fala assim, perguntaram justamente para ele sobre o tempo. A pergunta era, qual era o tempo de duração do rompimento do mental soma, né? Aí ele falou assim, quanto mais sutil o fenômeno, mais efêmero tende a ser, mais rápido ele é, sabe? Então você não tem um irrompimento do mental soma que dura, por exemplo, um mês. Você tem um irrompimento do psicossoma que dura meses, no caso dele. Mas o rompimento do mental soma ele é mais efêmero, até porque entra aí também a taquirritmia. Ele vai e volta, né? Você fixa a atenção, ele vem. Quando você fixa a atenção de novo aqui no intrafísico, ele volta. Então é muito mais maleável, né? Do que o rompimento do psicossoma. Ele pode ser com uma duração menor, mas os efeitos gerados por esse rompimento vão ser de longa duração. Sim, por exemplo, a cosmoconsciência pode ser uma cosmoconsciência e, na verdade, vai afetar a sua vida inteira. Inteira, né? Vai mudar tudo. É o que a gente falou do corredor heurístico, do corredor de lucidez. É isso aí. Aquele fenômeno que... Só complementando isso da Bárbara, eu acho que isso é bem sério, porque, inclusive, a gente pode, com base no que acontece depois, né, a gente também pode fazer uma metria, aferir melhor esse tipo de fenômeno, né, se foi mais avançado. Porque, de fato, no caso mesmo da cosmoconsciência, existe um antes e um depois. Então, por exemplo, a pessoa fala, tive uma cosmoconsciência, mas a vida dela não mudou nada. Ela não reciclou, né? Não fez. Então, assim, não dá para dizer que ela teve uma cosmoconsciência, né? Então, acho que nesse sentido, vale também para o irrompimento do paracérebro, que é um processo mais avançado, né? É um fenômeno que às vezes pode durar mesmo esse pequeno instante, né? Mas aquilo transforma a sua vida, porque você não volta, eu faço sempre essa analogia, né? Você não volta, o seu mental soma, quando você tem um processo desse mais mental somático, o seu holossoma, ele se adapta àquela nova realidade. Você pode até gerar uma crise, né, psicossomática, porque o seu mental soma não é mais o mesmo. Então, todo o holossoma acaba se ajustando, né, precisando se ajustar àquela nova realidade, né, que a pessoa vivenciou. Então, eu penso assim, porque você não... Se ocorrer o irrompimento, o resto dessa tua ressoma aqui, você vai viver nessa condição
porque houve, como é que se diz? Você já identificou que você tem esses veículos de manifestação, eles já são uma realidade, então você, consequentemente, você já passa a se manifestar como precisa ser, né? E daí não tem, eu acho que quando ocorre isso, só na próxima ressoma, que aí você vai passar por esse processo de precisar trabalhar por irrompimento. Mas uma vez irrompido, eu não vejo como voltar atrás. Eu acho que é o antes e o depois, né? É isso? Mas, Aline, sabe o que eu acho? Toda extrapolação, por menor que seja, por mais momentânea, ela tem um poder de modificar a gente a algum nível. Então, assim, você trouxe uma extrapolação que você teve. Ela aconteceu em 2014. Não, eu não estou falando que aconteceu comigo, Não, eu só quis te trazer um exemplo, assim. Você trouxe algo que aconteceu com você já faz alguns anos, e isso te marcou. Então, ela é significativa, né? E eu acho que é por aí também. Quanto mais a gente valorizar as nossas extrapolações e elas se tornarem mais frequentes, a gente vai ver resultados mais significativos também. Até a gente chegar a grandes extrapolações que aí vão estar muito mais relacionadas a isso que a gente está debatendo. Mas eu super sou a favor da gente valorizar todas as extrapolações que a gente vivencia, porque elas se tornam pontos de referência. E aí, quando a gente tem esses pontos de referência, a gente sabe mais ou menos para onde que a gente está indo, né? O que a gente quer desenvolver, para onde que a gente quer chegar. E aí a gente vai chegando a isso e tendo outras extrapolações a partir daí, né? A lista agora está a Nilce e depois o César. Boa tarde. É o seguinte, vocês estavam discutindo antes sobre a questão do parapsiquismo, né, o que vem antes. E aí eu queria chamar a atenção, ou discutir um pouco mais, com relação, na página 4, tem a parafatologia, que isso aqui foi retirado do verbete, certo, Eduardo? Do verbete rompimento. Na página 4, certo, é isso aí, do verbete. Tá. Então, aí eu estava pensando aqui na relação de tudo isso com o rompimento do paracérebro. Me parece que, sabe, para ter um rompimento do paracérebro, me parece que tem um crescendo, né, nessa parafatologia. Então, isso. Assim, tem um domínio da sinalética energética, alguma coisa, ter um rompimento do psicossoma, também a pessoa já ter percebido. Aqui não fala da projeção consciente, mas me parece que não é compatível ter o rompimento do paracérebro sem passar por isso. E também, assim, qual a relação da descoincidência vígil com o rompimento do paracérebro? Qual a diferença de uma coisa com a outra? Daí eu acho que já pode entrar um pouco naquele salto, nos autoquestionamentos também, né? Nilce, ele não fala de projeção consciente, mas fala do irrompimento do psicossoma. No irrompimento do psicossoma, a projeção já é lugar a primeira, é o início do princípio, né? Então, assim, mesmo que a pessoa ali no momento ela não esteja percebendo nessas vivências parapsíquicas, elas são pré-requisitos, eu vejo sim. Eu acho que é bem observado. Precedentes, né? Não, são precedentes, é isso aí. São precedentes, isso. É isso aí. Eu acho que todo o parapsiquismo nosso vai num crescendo, né, Nilce? Você não dá saltos, nem no parapsiquismo, sem dúvida, não dá. Então, você começa lá, por isso que sempre o professor Valdo começa com EV, né? Então, primeiro você faz o equilíbrio das energias, e aí você vai num crescendo. Isso. O irrompimento do paracérebro talvez seja um dos últimos fenômenos lá na ponta. Depois você tem a cosmoconsciência. E antes disso, você tem todas essas extrapolações ou os estados mais estáveis. Por exemplo, o irrompimento do psicossoma de meses é um estado mais estável, né?
Não é uma extrapolação efêmera, você está durante meses ali vivenciando um estado de psicossoma irrompido, é diferente de você ter uma descoincidência vígil de 1 dia, 2 dias, né, que a gente tem. Às vezes, por exemplo, você lembra, né, assim, um dos fenômenos que antecedem a projeção é aquilo que eles chamam lá no professor de aura projetiva. Né? O que é a aura projetiva? Você está começando a perceber uma sinalética de que você está com uma ligeira descoincidência vígil. Tá com uma isso aí sensação. Você fala, opa, uma sensação. Você fala, isso aqui, eu acho que quando eu deitar, eu vou ter uma projeção. E você tem, porque você já está descoincidido. Isso aí é uma descoincidência vígil. O irrompimento do psicossoma, eu diria que é isso aí elevado a uma potência maior. Né? Então, assim, é uma cronificação da descoincidência vígil, é o rompimento do psicossoma. Não parece lógico a pessoa, de repente, ter uma experiência dessa, sem que ela tenha tido outras experiências anteriores. Ali na página exatamente, 3, eu acho. Também essas inter-relações, né? Oi? A página 3 ali mostra as inter-relações, ali nas inter-relações mostra isso. Sim. Sim, agora, uma coisa interessante, olha, o irrompimento, aqui na página 3 também, que o Nelson observou, o irrompimento do energossoma tem a ver com o desperto. O irrompimento do psicossoma tem a ver com a semiconsciex, que é a pessoa que já lida bem com com os dois corpos. O psicossoma, inclusive, lida bem ao mesmo tempo, né? Que a gente até acha que lida bem, né? Eventualmente. Mas o negócio é você lidar bem ao mesmo tempo, o tempo todo. Essa é a semiconsciex. Agora, o rompimento do paracérebro, o próprio professor pontua que isso é coisa do evoluciólogo. O irrompimento do paracérebro profissional. Ele fala na tertúlia uma coisa muito interessante. Fala assim, olha, pessoal, tem um irrompimento amador, que somos nós. Tem um irrompimento profissional, que é o evoluciólogo do paracérebro, né? Então, até nisso tem uma gradação. Tem nos autoquestionamentos, na página 3, o número 2, fala com relação, né, essa duração, qual duração, né, para o fenômeno ser produtivo no nosso nível evolutivo. Tem a ver com isso, né? Deve ser, assim, muito pouco, né? Outra coisa, né? Você já pensou, se você entra, e assim, já pensou não, porque eu já passei isso, eu posso falar, do corredor de lucidez, que leva a um estado, que é o estado de autoencapsulamento heurístico. O que é que eu percebi? Isso até eu estou escrevendo isso. É o seguinte, você começa a ter tanta ideia bacana para você, né, avançada para você, né, que são legais, em que você entra num autoencapsulamento naquilo e deixa de prestar atenção no que é prioritário, né? Então você começa a ficar mais ou menos alienado pelas ideias que você está tendo acesso. Isso aí pode ser no corredor heurístico, pode ser no acesso à central extrafísica, pode ser no contato com o parador, pode ser de várias formas. Então, é um alienamento pelo que você está acessando de avançado. E aí, o que acontece? O que os amparadores fazem, né, Nilson? Cortam essa brincadeira, né? Já que não está fazendo bem, vamos cortar o doce da criança porque ele está comendo e não tá deixando de comer a comida que tem que comer, né? Vai cuidar da tua vida. Vai cuidar da tua vida. Aí corta projeção, corta extrapolação, corta ideia. Eu, por exemplo, hoje em dia, eu não estou tendo essas ideias como eu tinha algumas semanas atrás. E é nítido a diferença de estado para mim. Né? Como é que o negócio parecia que vinha lubrificado, sabe? Vinha assim, com muita facilidade, e agora eu não tenho. Então, eu estou vendo bem como é que é o período de extrapolação, de heurística, né? E o período normal, em que você volta a ser o que você era. Eu acho que esse pode falar. Esse período depois de ser para você empregar aquilo que captou de lá, porque senão não faz sentido continuar ali tendo... Eu acho que está muito relacionado a duração com o teu fôlego. Então, assim, como você está utilizando essas informações, quais as modificações que ela está produzindo realmente na tua intraconsciencialidade, como é que você está aprimorando as suas relações, a sua convivialidade a partir disso, tudo que envolve o nosso processo evolutivo. Se você está indo com uma velocidade mais rápida, penso eu que o tempo desse fenômeno poderia ser maior.
mas a gente também tem um fôlego limitado, né? Pelas demandas intrafísicas. Então, a gente não tem como parar tudo e só fazer isso, né? Tem o fôlego e tem também o investimento que os amparadores estão fazendo. Eles estão fazendo um investimento. Eu sempre considero isso, né? Não tem almoço de graça, né? Então, assim, você às vezes recebe ideia, não é para você ficar achando que ideia é maravilhosa, e muito menos para você ficar encapsulado naquilo, né? Porque aquilo é tão bacana, assim, você está escrevendo coisas avançadas, mesmo megacons, né? Você está pensando nisso, isso não pode ser um fator alienante para a gente. Então, assim, a Nilce, por exemplo, ela é editora da revista Consciência, né? Então, uma forma, né, Nilce, de você provocar e sustentar o corredor heurístico e o rompimento do paracérebro é você já se programar e estar dentro de uma programação de publicar isso, né? Escrever alguma coisa, fazer uma TARES de algum jeito. Escrever é a melhor forma de fazer TARES para a gente no momento, né? Então, se você está dentro desse processo, você vai receber esse investimento dos amparadores, porque eles sabem que esse investimento vai ter um rendimento bom depois. O César está na fila. Eu queria retomar a questão da Alina, né? Porque ela manifestou interesse dela em entender aquele fenômeno que ela assim, percebeu dos pseudópodos, né? Então, Alina, eu queria te dizer o seguinte, à luz do que eu já conheci, já estudei, tem duas possibilidades para isso, esses tentáculos que você percebeu, tá? A primeira possibilidade é que seriam pseudópodos energéticos, porque assim, os acoplamentos que todos nós fazemos o tempo todo, eles podem se manifestar na forma de pseudópodos energéticos, ou seja, tentáculos, tá? Só que a gente não percebe isso, né? E num estado talvez de irrompimento de psicossoma que você possa ter tido, então você percebeu aqueles acoplamentos na forma desses pseudópodos, com campos energéticos ou com outras consciências, locais ou remotamente, e você percebeu aquilo na hora. Simplesmente foi uma percepção de algo que você tem, que todos nós temos e que você pôde perceber na hora. Essa seria a principal dica minha, assim, ou palpite meu para aquilo, é um palpite, tá? Para aquilo que você percebeu. Uma outra possibilidade por vários motivos, você pode ter tido uma percepção do seu psicossoma como ele era antes de você transmigrar aqui para a Terra. Tá? Também é uma outra possibilidade, mais difícil, mas não pode ser invalidada no caso. Tá? Porque há pessoas que já vieram de outros planetas e elas tinham, que vieram aqui para a Terra, e elas tinham esses psicossomas na forma de um polvo, vamos dizer assim, né? um pseudópodos, né? Então, quem sabe, né? Pode ter sido isso também. Tá bom? É isso, gente. Desculpa. Obrigada, César. Eu até peguei aqui o projeto sobre os sonhos quando está retornando aqui. Já comecei a estudar aqui, porque a gente, às vezes, fica com preguiça de ir lá buscar informação, né? Mas como montou aqui o campo, eu falei, vou retomar esse assunto. E já, legal. Obrigada aí pelas ideias. O Paulo está na fila agora. Pessoal, eu queria trazer aqui a ortopensata número 10, né? Só para a gente debater, porque me chamou a atenção a projeção do paracérebro direto, né? Então, a projeção do paracérebro. Aí eu fiquei pensando, né, o que seria, né? Como é que seria, né? Essa 10 aí, o paracérebro. Seria das comunidades evoluídas. Então, essa projeção do paracérebro seria aí comum, né? Das consciências nas comunidades evoluídas. A projeção de paracérebro, Paulo, é a projeção de mental soma, tá? É aquela projeção que é falada lá no Projeciologia como projeção de mental soma. É de mental soma, então. De mental soma. Para o Valdo, ele coloca essas duas coisas como sinônimos. Porque o paracérebro... Nessa época, né, Eduardo? Depois ele... Pois é, nessa época, né? Tá.
porque o paracérebro está é o paracérebro do psicossoma, né? É verdade, né? Tem o paracérebro do psicossoma, que é o paracérebro, como é dito lá, por exemplo, no livro Projeciologia. Se você pegar o Projeciologia, toda vez que ele fala paracérebro, ele está querendo falar sobre o cérebro extrafísico do psicossoma, né? São os dois parahemisférios e tal. Depois, lá na época do dicionário de argumentos, e principalmente no léxico de ortopensatas, paracérebro para o Valdo já é sinônimo de mental soma. Não só de mental soma, como ele chama, né? Ele chama do paracérebro do mental soma. Então teria o paracérebro do psicossoma, que é a contraparte extrafísica do cérebro físico, e teria o paracérebro do mental soma, que ele fala que é a nós da consciência, o centro, o núcleo pensante do mental soma, que é sinônimo de consciência. Então, assim, quando você lê o paracérebro no Tratado de Projeciologia tem um sentido, quando você lê paracérebro no léxico e no dicionário tem outro sentido. Então, como a Bárbara comentou lá, a gente tem que acompanhar, né, a própria evolução da linguagem que é usada nos tratados. Mas, nesse sentido, nessa pensata, é sinônimo de projeção de mental soma. Legal. Bom, eu fiquei... Tá gravado, né? A gente teve um debate sobre cérebro para cérebro aqui no Megacons, foi no dia 5 de dezembro. Aí, cérebro para cérebro e consciência, né? Eu acho que está gravado, se quiser dar uma olhada, a gente falou sobre esse crescendo do ele está gravado, mas... Foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Né? Uhum. Mas ele não fica gravado não, viu, Bárbara? Ele é gravado, não? Mas ele fica gravado, mas ele não fica disponível. É só para registro. Mas o documento não tá? Que você criou? Tá, perfeito, tá lá. Não, tá lá. O documento pode estar a partir dali. Mas essa dúvida, viu, Paulo, é uma dúvida muito comum. Muita gente tem essa questão, porque realmente o termo ele evoluiu ao longo do tempo, né? A própria terminologia ela ganhou outras conotações, o que é muito natural na ciência, né? Estranho seria se o negócio ficasse cristalizado ali durante décadas, né? Sim. Perfeito. E o paracérebro seria a consciência mesmo, né? É um sinônimo de consciência. Próxima pergunta é do Nelson. Ô, Eduardo, só quero voltar no corredor heurístico ali. Tu acha que ali, quando tu começa a estar naquele fluxo mental somático mais forte, começa a ficar uma coisa que está te incomodando, uma confusão, é algo que eles te mostram para te ficar mais organizado, para te ver aquilo e ver que precisa desenvolver mais holossoma, alguma coisa? Ou o que é aquilo ali? Só para mim pensar sobre isso, porque não entendi direito ali. A confusão é minha, tá? Não tem nada a ver com os amparadores, não. O problema sou eu. Né? A minha máquina é que é vamos dizer, o cara tem um... aceitar mais a máquina, é isso que eu estou perguntando. O cara tem um processador avançado, mas o hardware aqui é de pobre, né? De pobre, tá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o corredor heurístico, ele começa com essa chuva de ideias, né? A ideia do corredor heurístico é que você tem... A heurística é uma ideia, você tem outra ideia. Se você tem uma sequência de ideias, como se fosse uma chuva de ideias durante um certo período de tempo, ideias avançadas, né, que o corredor heurístico para a gente tem uma conotação homeostática. Isso aí configura um corredor heurístico. Então, você está dentro de uma avalanche de ideias. Agora, se você vai dar conta disso ou não, isso é problema seu, nosso, no caso meu, né? Por exemplo, anotar é um problema para a gente, né? Porque a gente sabe, a gente guarda papelzinho no banheiro, eu tenho papel no carro, por exemplo, quando eu estou andando de carro, sempre me vem uma ideia. Uma outra coisa que me vem muita ideia, eu gosto muito de andar aqui na Avenida das Cataratas, lá tem uma pista reta gigante, né? Eu ando muito lá no final da tarde, nossa, me vem muita ideia andando. E aí, quando eu chego no carro, eu tenho um caderno, porque eu vou guardando na memória, chego lá e anoto no carro, dentro do carro. Então, assim, registrar já é um problema para a gente, diante do corredor heurístico, né? Então, assim, por quê? Porque a própria limitação de memória faz a gente ter uma capacidade limitada de absorver ideias, né? Uma outra coisa, essas ideias avançadas, como alguém colocou aí, o que você vai fazer com elas? Se você começa a acumular muito dinheiro na sua conta e não faz nada, é um problemão para você. Em vez de ser bom, começa a te pesar. Já percebeu isso, né? A gente começa a ficar pesado. Fala assim, opa, caramba, eu estou com dinheiro na conta aqui, o que eu vou fazer, cara? Tem que fazer alguma coisa. Então, todos esses fatores, como eu não sei quem falou, depende do fôlego da pessoa.
qual é o seu fôlego diante da avalanche de ideias, né? Então, assim, mas isso aí faz, por outro lado, a heurística por trás disso tudo é que você tem que se virar para fazer reciclagem para lidar com isso, né? Então, isso também tem vamos dizer assim, uma meta-informação ali, que é que você vai ter que fazer alguma coisa com esse fenômeno que está acontecendo com você. Não tem moleza, te vira, né? Não tem moleza, mas olha, se você pensar bem, não é só o corredor assim, heurístico. Né? Mesmo nas ideias assim mais avançadas, eu digo, não tem moleza, tu tem que botar no papel, escrever. Não, tem que botar no papel. Mas olha só. Você está pesquisando o corredor heurístico. Eu estou falando que eu tive outras coisas que eu estou pesquisando e às vezes vem um nível de confusão, eu às vezes confundo um pouco com assédio, mas às vezes não. É eu perturbado com aquilo ali, tentando... Não, mas não é isso que eu estou falando, não, Nelson. Quando vem confuso, aí eu não sei se é um corredor heurístico, porque uma característica que eu percebo é que o negócio é extremamente claro. Extremamente. A imagem a figurativa que vem é um céu claro, sabe? Aquele céu de brigadeiro, tudo claro e tudo organizado. O problema é seu, de como vai lidar com isso, mas a ideia em si, as ideias que são jogadas são claras. Tem uma pensata no léxico muito interessante que fala assim, tudo que vem da Comunex evoluída, por si só, não gera problema para a pessoa. Tudo que vem da Comunex evoluída, por si só, não gera problema para a pessoa. Ou seja, vem da Comunex evoluída, aquilo é organizado, é evolutivo, é assistencial. Agora, se isso te perturba, o problema é nosso de saber lidar com essa informação. E outra coisa, se você pensar bem, não é só ideia. Vamos supor que você agora abre o seu parapsiquismo. Você vai ter um monte de fenômeno. É um corredor fenomênico. Concorda? Você vai ter um monte de fenômeno durante vários dias. Vai ter sinalética, vai ver consciência. Olha só, que problemão que a gente tem para lidar com isso. A gente consegue lidar bem com isso ou isso vai confundir a nossa vida? Depende da gente, né? Então, assim, o problema não é o fenômeno em si. O fenômeno do corredor heurístico é homeostático. O fenômeno do rompimento paracérebro, isso o próprio professor Valdo comenta, ele é totalmente homeostático. O problema não é isso, é o que você faz com ele, com o fenômeno do rompimento paracérebro. Você vai aproveitar isso para publicar lá na consciência ou você vai ficar no encapsulamento de ideias e ficar extasiado com as ideias que vêm para você maravilhosas. Poxa, como você é bom, caramba, você é um gênio, né? Então, depende de você do que você vai fazer. O que mais, pessoal? Quem não falou ainda, né? Então, a pergunta clássica, assim, quem não falou ainda? Embora que tenha passado minha vez ali, eu acho que não viram, mas eu queria só voltar um pouquinho. Quando a Nilce estava comentando ali, né, o processo da escrita também, que você falou, a ideia que me veio é o seguinte, talvez, ou talvez não, acho que tem a ver com o processo da assistência, né, uma escrita que você está fazendo, né, um trabalho voluntariado que envolve todo esse processo mental somático, ele ativa, né, a princípio, né, também essa questão, porque, assim, vou dar um exemplo, assim, é quando estou revisando verbete, né, um exemplo. No início era muito difícil, de repente parece que eu começo a ver nuances que eu não via antes, assim, tipo, perceber um pontinho que está lá, que não está negrito, sabe? Uma coisa assim que não dá para falar, assim, no dia a dia não acontece isso, assim, fora desse campo desse holopensene. Então, eu fiquei pensando sobre a questão também do holopensene assistencial que a gente está envolto naquele momento, né, que proporciona a gente também a atingir, né, um nível maior de mental somaticidade. O que você acha, assim, dessa ideia? Assim, eu acho, não só proporciona, Terezinha, você tem toda a razão, mas ele é pré-requisito para isso tudo acontecer. A gente está falando de fenômenos avançados. Se não tem conotação, lá como a Luziana falou, cosmoética, né? Se não tem uma finalidade interassistencial, isso aí já não é mais um fenômeno avançado. Pode ser um problema seu cerebral, você pode ter ideia porque você está, naquele dia você tomou, né? Tomou um remédio, por exemplo, ficou mais lúcido, mais inteligente, a gente sabe que tem remédio hoje em dia para isso. Isso aí não tem nada a ver com corredor heurístico e não tem nada a ver com o rompimento do paracérebro. Quando entra esses fenômenos mais avançados, tem sempre essa questão interassistencial associada. Perfeito, isso aí.
E aí, pessoal? Uma boa oportunidade para quem não falou ainda, né? Pois é, eu vou ficar calado que eu falo demais. Então, quem não falou, quem gostaria de falar, fica à vontade, tá? A gente sempre comenta que não tem pergunta boba, não tem pergunta que não é boa, todas as perguntas são ótimas. Não só perguntas, colocações também, né? Que não é perguntas e respostas aqui. A Virgínia quer falar. Diga lá, Virgínia. Olá. Então, é sobre a página 4, onde tem os dois verbetes, né? O primeiro é o irrompimento para cérebro e o segundo é o irrompimento do psicossoma. Essa é uma pergunta por curiosidade. Está na ordem da publicação, esses verbetes? Porque me parece que o segundo... Virgínia? Pode completar? Sim. Assim, tá. Não, às vezes você fica travando, mas eu acho que eu entendi. Você está falando sobre a ordem de publicação, né? Primeiro foi publicado o irrompimento do psicossoma. Tanto é que no verbete do irrompimento do paracérebro, que foi posterior, o do paracérebro foi em 2010, tá? Foi em 22 de dezembro de 2010. O do psicossoma foi anterior. Tanto 2008. É que no do paracérebro... 2008, no paracérebro, ele faz referência ao irrompimento do psicossoma lá na remissiologia. Sim, sim. E aí, para mim, ficou, pelo menos assim, não sei se eu estou correta, mas que existe uma escala, né? Como se fosse um gradiente nesse processo, né? Do irrompimento do paracérebro, como foi já discutido, né? E daí eu me ative na exemplologia do irrompimento do paracérebro. E ali tem três etapas, né, que seriam o irrompimento do paracérebro precoce, do adolescente e do paracérebro maduro, os três exemplos, né? E aí eu pergunto, no meu caso, que estou começando nesse processo, eu me adequo a algum desses processos, algum desses níveis, ou inicialmente uma ocorrência da precocidade infantil, mesmo sendo adulta, mas eu vejo que, quanto ao aspecto da maturidade, né, eu ainda me sinto aquém, né, em algumas situações. Eu acho que ele está falando aqui, a questão de infantil, adolescente maduro tem a ver com o cérebro físico, não sei, vocês me corrijam aí se alguém não achar isso, mas eu acho com a idade, né, Luziane? Sim. Então, assim, no caso, nós todos aqui somos rompimento do cérebro maduro, tá? A gente já está nessa categoria que a gente pode alcançar. Tipo esse infantil, por exemplo, o menino de 13 anos que entrou na faculdade de medicina, sabe aqueles casos assim bem, né? Mas aí, isso seria um irrompimento, porque eu fico me perguntando, porque, assim, nesse caso, por exemplo, desses meninos superdotados, a superdotação, ela seria, então, um rompimento do mental soma? Ou a superdotação, ela é uma expressão de um talento que já foi desenvolvido em muitas vidas? Eu estou perguntando isso, sabe, Bárbara, porque eu vim de sala de aula recentemente, professora de crianças, né? E vamos chamar de... Até porque não existe a palavra pré-adolescente, mas nesse período de transição da infância para a adolescência. E daí, o que me chamou a atenção é que nem todos têm essa atividade, apesar de a gente, enquanto professora, né, oferecer situações que possam, que incentive o avanço intelectual, mas nem todos apresentam essa habilidade. Então, quando eu vi a definição, eu imaginei que estivesse falando das pessoas adultas, mas que tivessem um nível de atividade intelectual, vamos chamar assim, aquém, ou não compatível com a idade física, porque a gente sabe, penso eu que a gente sabe que existe, né? Mas, por outro lado, se eu estiver falando de precocidade infantil, então eu não consigo encaixar situações nesse modelo que façam relação ou atribuem a ideia do irrompimento do paracérebro. A não ser que, de acordo com a idade, essa excepcionalidade que acontece nessa idade possa ser caracterizada, mas eu não sei se há uma
percepção desse avanço? Eu não Pra entendo criança? o rompimento do paracérebro como uma pura expressão intelectual. Ela, obviamente que a expressão intelectual está inserida, ela faz parte do combo, mas é algo muito além da expressão intelectual. Ela seria uma harmonização multidimensional com ideias muito mais avançadas. E essa decodificação dessas ideias avançadas para posterior aplicação. Isso exige outros talentos além da inteligência, né? Por isso que a gente estava falando do parapsiquismo, da projeção e tudo mais. Então, assim, eu acho que talvez uma pessoa que tenha muito desenvolvido esse talento da intelectualidade, né? Esse traço, assim, bem desenvolvido, é um atributo, na verdade, ela possa ter mais facilidade, talvez, nesse processo ou não, nem sei, estou aqui conjecturando, mas assim, eu não vejo como a mesma coisa. Eu também concordo. É a minha opinião, assim, eu não vejo como... Não, eu vejo isso também, Virgínia, que a Bárbara está trazendo, né, porque, assim, os jovens ou até adulto, né, que seja acima da média, uma habilidade, uma inteligência bem desenvolvida, mental somática, vamos colocar até intelectual, talvez seja melhor, não significa que ela tenha um processo de rompimento do paracérebro, porque daí adentra ideias que vão além da questão humana intrafísica. Então, eu vejo que adentra o processo dele ter o entendimento que existe algo além, uma questão até de cosmoética, de evolução, e o jovenzinho, né, lógico, não dá para falar pelo corpo biológico, tem muitas consciências que já ressomam super avançadas, né? Mas, assim, existem muitos jovens com altas habilidades, com, né, uma área intelectual bem desenvolvida e com processo emocional imaturo, né? Aí dá para adentrar um pouco essa temática também. Eu penso que o rompimento do paracérebro, a necessidade da pessoa estar com um pouco de maturidade para ela poder entender o que ela está vivenciando. E eu não consigo ver que uma criança, né, um adolescente ou até adulto, possa vivenciar isso se ela está ainda muito instintual, né, ainda com desenvolvimento, assim, do corpo, né, do adolescente que ainda está em desenvolvimento do corpo, do cérebro. A não ser que talvez... Isso é minha opinião, né, assim... Talvez a gente analisar a partir dos próprios atributos relativos ao mental soma, né? Então, assim, quando a gente fala de atributo mental somático, a intelectualidade é um atributo mental somático, mas ele não é o único atributo mental somático, existem outros, né? Sim. Então, a meu ver, o irrompimento do mental soma seria uma vivência clara, prática, desses atributos. Dos mega-atributos do mental soma, que pode ser durante a infância, não tem problema nenhum. Sim, sim. Um exemplo que o professor Valdo coloca, viu, que é o seguinte, Virgínia, que é o seguinte, a pessoa que começa a expressar a identidade extra dela aqui nessa vida, isso é um rompimento claro do paracérebro. Você sabe, a identidade extra é o seguinte, a sua, né, por exemplo, você, como consciência no intermissivo, você não era a Virgínia. Você era quem? Você assumia a identidade da sua última vida intrafísica, ou você já tinha uma coisa mais avançada, que é uma identidade já assistencial que ultrapassa as vidas, sabe? Ela sobrepaira, inclusive, as suas outras vidas. É uma coisa mais ou menos como uma identidade, ele chama de identidade extra, né? Então, no caso do professor Valdo, ele falava como o Zéfiro, né? Que ele, quando fazia assistência e estava nas Equipex, ele não era o Valdo, não era a última pessoa que ele viveu, tal, ele assumia essa identidade extra de Zéfiro, que já era muito conhecido no extrafísico por causa dos trabalhos assistenciais das Equipex, de muito tempo de assistência. Então, ele sobrepaira, ele passa sobre, ultrapassa, inclusive, as personalidades dos corpos físicos dele. Isso é a identidade extra. Então, quando a pessoa, que pode ser até a criança, ela começa nessa vida a expressar os atributos da identidade extra dela,
Isso aí é um irrompimento do paracérebro total, isso é nítido, né? Isso pode acontecer em vários momentos da vida, né? A pessoa pode, inclusive, a criança pode fazer isso de modo totalmente natural, inconsciente e para-instintivo, né? Isso brota, não é que ela teve isso, isso brota naturalmente dela. Isso é a expressão do paracérebro nessa dimensão. Mas aí, Eduardo, eu só queria complementar. Só para complementar o que eu fui pensando, é que, assim, quando não... Depende do nível evolutivo de cada consciência, lógico, né? Eu não estou fixando com a questão biológica de infância e não poder ter irrompimento do paracérebro. Mas eu fico pensando, Eduardo, quando a pessoa, né, no caso a criança, o adolescente ainda não está com uma estabilidade emocional, parece um pouco difícil vivenciar esse irrompimento do paracérebro, penso eu. Não, mas é por isso que o professor Valdo coloca 3 níveis, né? Então, olha, o irrompimento do paracérebro maduro, sem dúvida, é muito mais estabelecido, consolidado, aprofundado do que o irrompimento do paracérebro precoce. Mas o que não quer dizer que não tenha, né? Tem, né? Ele até está colocando como exemplo aqui. Uma outra coisa que pode vir, além da identidade extra, você pode expressar os seus megacons de uma vida passada, quando você é criança. Isso, alguém falou aí da superdotação, né? A criança que pequena, ou jovem, né, que adolescente, que ele expressa ali uma maturidade muito maior do que a média dos amigos e dele mesmo, né, no dia a dia. O que é isso aí? Isso é irrompimento do paracérebro. Ah, mas ainda não é consolidado, não interessa, né? Cada um com seu nível, né? Mas eu penso que são coisas diferentes. Eu penso que são coisas diferentes. A expressão dos megacons, que ela já recuperou, que ela já manifesta da outra vida, e ela está vivenciando o rompimento do paracérebro. Penso ser a mesma coisa. É sinônimo, Rosângela. A diferença é que o rompimento paracérebro, você, além dos megacons, você recupera também, como a Bárbara falou, atributos do mental soma, né? O que não deixa de ser megacons, se você pensar bem. Tudo isso aí é megacons. Não é megacons, mas eu estou falando assim, o estado do momento que você está no rompimento do paracérebro, eu tenho na minha percepção, pelo que eu penso ter vivenciado, é um estado de muito, assim, uma serenidade, um equilíbrio, que o mental soma está, assim, em cruzeiro, sabe? E não é em qualquer momento, é em momentos específicos que você está ali desenvolvendo uma escrita, um estudo, uma reflexão mais avançada, entende? Nesse sentido, o momento do irrompimento do paracérebro. E eu concordo que nós, criança, nós adultos e criança, adolescente, enfim, pode recuperar megacons e estar manifestando a maturidade. Isso é muito comum, eu vejo muitos jovens nessa manifestação. Eu só estou dizendo o estado da vivência, no momento do rompimento do paracérebro, eu acho que aquele momento específico, pelo menos eu fico pensando que posso estar errado do que eu estou refletindo, né? Eu tenho uma dúvida sobre isso, assim, se nessa condição da infância, um irrompimento do mental soma ou do paracérebro, ele estaria muito mais atrelado a uma condição evolutiva da consciência do que necessariamente no irrompimento do cérebro maduro, do paracérebro maduro, né, no caso. Mas, Bárbara, veja, o irrompimento ela vai denotar de alguma forma um estado evolutivo, né? Obviamente, quanto mais evoluído, mais o irrompimento se manifesta. Agora, a gente tem que lembrar que existem alguns conceitos conscienciológicos que mostram e evidenciam esse aspecto de rompimento na adolescência e na própria infância. Como a técnica da inversão existencial reflete, em grande parte, vivências de rompimento do paracérebro, no resgate de megacons intermissivos para ajudar a pessoa. Agora, é claro, em termos de predominância na SOCI, é irrompimento de subcérebro, a gente já viu isso aqui, né? Mas, assim, de fato, a gente tem que pensar enquanto consciência. Quando a gente pensa na consciência, ela supera o cérebro, que é a predominância, né? A gente se refém do cérebro, né? Então, de fato, a gente vê menos facilidade para o irrompimento na infância. Mas é como o Eduardo falou, né? A gente pode ter o caso de identidade extra, ou algumas precocidades que mostram algum nível evolutivo. Ou um irrompimento até, digamos, fraco, digamos, ou a menor, quando a pessoa supera o desenvolvimento cerebral sináptico e expressa uma precocidade intelectual
vamos pensar quando a gente pensa na psicologia de superdotação, que é uma coisa boa, mas ainda é inferior a você ter inteligência evolutiva profunda. Só um minutinho, calma, só para finalizar. Então, assim, é que pelo que eu ouvi da discussão, parecia que estava limitado ao cérebro. Não, mas o rompimento é superior a isso, tá? Então, não precisa a pessoa estar super madura, porque tem as extrapolações que o Edu estava comentando. Né? É isso que tem que ver, né? Níveis de predominância, deve ter até níveis, né, de rompimento. O rompimento, como você falou, né? Maduro é do evolucionário. É o amador, que é o nosso caso, e o profissional, que é do evolucionário. Então, tem uma gradação nisso, né? E só lembrando, né, você falou bem, Juliano, não é só questão de inteligência. A gente, quando fala de rompimento, tem que pensar em parapsiquismo mental somático. Por exemplo, taquirritmia é parapsiquismo, então não tem nada a ver com a inteligência que a gente está acostumada. E também não tem nada a ver com taquipsiquismo. É taquirritmia. É você começar a se manifestar naquele ritmo de consciex. Pensa bem. Aí você fala assim, é claro que uma criança com um hardware, né, um mecanismo menos formado, vai ter um limite, que é um limite inferior a um adulto que já está bem formado. Mas, de qualquer forma, naquele nível lá, é, sem dúvida, um rompimento do paracérebro, né, naquele caso. E tem uma coisa que a gente tem que considerar, né? Por mais que seja possível, o irrompimento na infância, ela exige da consciência muito mais do que do adulto. Porque, veja bem, na infância, a gente tem uma série de questões biológicas, químicas, cerebrais, que são limitantes. E que obviamente, a gente tem a vida inteira, né? Mas, assim, na infância, isso é mais forte. Quando a gente vai ficando mais maduro, a gente vai superando um pouco desses percalços. Então, quando o Juliano falou da questão do nível evolutivo, eu fiquei me questionando isso. Porque a gente tem o exemplo do Valdo, mas o Valdo se assumiu como evoluciólogo. Então, até que ponto você conseguir essa extrapolação na infância, ela não está atrelada já a um nível evolutivo prévio, né? Mas, Bárbara, se ela se ela recuperar coins, megacoins, não tem problema nenhum, vai acontecer. Eu fiquei com uma dúvida, vocês estão relacionando a recuperação de cons com o irrompimento no mental soma? É isso? Sim, inclusive o professor Valdo coloca aqui na própria definição, Rosângela, aqui na definologia do verbete, ele fala com a recuperação intensiva dos cons magros. E na frase enfática, ele fala lá, a ocorrência do rompimento do paracérebro compõe o parafenômeno do extrapolacionismo intelectivo, ou parapsico, da autorrecuperação intensa dos cons magros da consciência lúcida. Então, assim, se você pensar, a base dos dois fenômenos é a mesma, né? Você está só diferenciando ali o que é a ênfase de um do outro, né? O irrompimento é uma coisa mais ampla. A recuperação de cons é uma das coisas que acontece no rompimento, mas se você, assim, tirando a semântica do negócio, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. É recuperação de cons magnos ali. E completando o que a Bárbara falou, pela minha experiência, né, realmente na linha de frente, na atuação em sala de aula e com criança, a gente também corre, eu vejo assim, que eu incorri algumas vezes em erro pelo fato de não ter essa sensibilidade de identificar esses avanços em algumas situações. Então, justamente por conta da minha falta de experiência e da falta de conhecimento. Então, só para completar que a gente também vai esbarrar naquele educador ou aquela pessoa que está diante de um grupo de estudantes que não tem esse conhecimento e não consegue identificar um irrompimento do paracérebro a partir dos seus atributos, né? Mesmo que não tenha um alto nível de uma atividade intelectual ainda, mas tem crianças que demonstram habilmente a sua facilidade de lidar, de interagir com o outro, sensibilidade com o outro. Isso é importante. Eu, pelo menos, encaro isso como um nível de inteligência, né? De saber se articular com o próximo, saber lidar com o dia a dia, de como ele se organiza no sentido de considerar o outro, né? Nas suas inter-relações. Então, só para completar, mas eu agradeço a resposta. Não sei se já foi respondido, o Robson perguntou aqui, não entendi, Bárbara, sua colocação, a inteligência evolutiva não seria a base? Eu não estava falando de inteligência evolutiva, eu estava falando de intelectualidade.
a inteligência evolutiva ela é um atributo do mental soma também. Mas, de novo, né, a meu ver, quando a gente fala de rompimento, a gente não está analisando um atributo separado, né? A gente está analisando um conjunto de expressão de mega atributos mentais somáticos. Obviamente que quando a gente fala da inteligência evolutiva, ela está inserida também, né? Até pelo próprio resultado que vai ter esse tipo de fenômeno. O resultado, ele é evolutivo, a princípio. A princípio, não, ele né? Ele é um termo... O rompimento né? mental soma é que, assim, a gente não pode, é claro, a gente está discutindo aqui vários aspectos do rompimento mental soma, mas nem tudo é rompimento mental soma, né? Então, se você tem uma criança, como o Juliano colocou bem lá, que ela é superdotada, ela não quer dizer que ela tenha rompimento mental soma, ela é superdotada, né? Isso pode ser um problema cerebral, não é um problema não, né? Uma vantagem cerebral, uma condição dela de ter um amadurecimento maior, pode ser genético, pode ser milhares de fatores, né? O rompimento mental soma é uma condição bem específica em que você tem uma expansão do seu mental soma no nível multidimensional. Isso aí é bem claro, né? Então, assim, não é só inteligência física, não é só lógica, não é só conhecimento, não é só rapidez de raciocínio, é muito mais que isso, tem a ver com parapsiquismo mental somático. Agora, por exemplo, só uma questão. A pessoa que expressa por um período de tempo uma cosmoética de um nível muito elevado, fora do padrão dela, pode ser também um rompimento do mental soma ali, né? Por algum momento. Agora, o que leva ao rompimento do mental soma? Uma série de fatores, né? Pode ser, por exemplo, você está recebendo um aporte dos amparadores, naquele momento você está turbinado, né, o seu mental soma está turbinado. Eu lembro sempre do professor Valdo, muito tempo atrás, numa palestra lá no Leblon, ele chegou para uma pessoa, um amigo nosso, a pessoa falou assim, Valdo, eu estou com um problema muito sério, eu não consigo me concentrar há dias. Aí o Valdo falou assim, os amparadores fizeram uma intervenção no seu mental soma. Eles botaram como se tivesse tapume em volta, falou assim, fechado para obras. Então isso aí demonstra a reciclagem que eles estão ajudando a pessoa a fazer. Nesse momento ali, né, é um paradoxo. A pessoa está no rompimento do mental soma ou está no embotamento do mental soma? Difícil dizer, né? Difícil dizer, porque a gente não sabe analisar, né? Se a gente tivesse uma percepção parapsíquica melhor, a gente conseguiria dizer. Mas se você analisar um atributo só, você talvez se engane em relação a como é que está o seu estado mental somático. Edu, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão da relação do irrompimento do paracérebro com a questão da cosmoética. O que você vê, como você entende isso aí? Sim, essa é uma boa questão, né, Alex? Quando a gente fala de mental soma, isso aí a gente aprende desde lá do CIP, do CPC, do Projeciologia, a gente sempre associa mental soma à inteligência, né? A raciocínio, a coisas assim, né, cerebrais, de fato, né? E é muito mais que isso. O mental soma, ou paracérebro, é o corpo do discernimento. Então, ele envolve tudo que é mais avançado dentro da sua consciência, aquela parte que expressa os seus valores, os seus atributos mais avançados. Por exemplo, um deles, a gente sabe, é o discernimento, né? Que talvez seja o principal. Lucidez é quase a mesma coisa que discernimento, mas não é a mesma coisa, é um pouco diferente. Cosmoética tem a ver com a estrutura da sua intencionalidade, isso é totalmente mental soma também. Né? E por aí vai. Então, sim, o que tem a ver a cosmoética com o rompimento do mental soma? Quando você expressa os cons magnos, sem dúvida, esses cons magnos, se eles são realmente avançados, eles têm relação com a cosmoética. Não tem como não ter, né? Então, é como se fosse um pacote. A gente tem uma tendência, isso aí eu também tenho, todo mundo tem, eu acho aqui, né? Uma tendência de associar mental soma à inteligência, a raciocínio e etc, né? Isso é um reducionismo muito grande. Isso a gente tem que fazer um exercício para poder dissociar isso. Por exemplo, a autotransafetividade é totalmente mental somática. Não tem nada a ver com psicossoma. E como se veria um exemplo, algo que poderia caracterizar essa questão do rompimento com a cosmoética? Por exemplo, a gente pode ter uma extrapolação
e isso a gente tem às vezes até em curso de campo, né? De que naquele momento em que você tem uma expansão ou um rompimento, você se vê, né, Alex? Você se sente muito mais maduro do que você é. Já teve essa experiência? Né? A gente tem às vezes, né? Às vezes até na TENEPS, né? Ou então em curso de campo, quando você está lá acoplando, naquele momento, o problema não é de você não sente o chakra mais ativado só, você não sente o EV, você não tem clarividência, não. Você tem essa sensação de estar muito mais maduro do que o normal. Como se você tivesse tomado uma pílula de maturidade evolutiva lá, e você ficou super com discernimento, maturidade. E o que é isso aí? Isso aí é a expansão do mental soma. Às vezes é um amparador que está junto da gente, aquela maturidade não é sua, é dele. Então, assim, é um acoplamento do amparador, que não é só um acoplamento energético, mas é um acoplamento de paracérebro. E através da expansão do paracérebro dele, ele provoca a sua descoincidência paracerebral. E aí você começa a perceber e a ter o senso que ele, amparador, tem um pedaço, né? Claro, né? É uma redução, mas isso aí é irrompimento, não sei se é um irrompimento, a gente está falando de irrompimento no sentido de que demora um tempo, né? É uma condição um pouco mais duradoura, mas de qualquer forma é uma extrapolação de soltura mental somática, de expansão mental somática. Eu acho que tem uma coisa também, Eduardo, com a cosmoética, que é o seguinte: quanto mais ideia avançada a gente acessa, maior a necessidade de uma cosmoética quanto a essas informações, a forma que a gente vai dispô-las, a forma como a gente vai trabalhar com esses dados, com essas informações. O Valdo tinha muito disso, né? Ele era um grande exemplo, ele tinha acesso a informações diversas, mas ele era muito cuidadoso na forma como ele trazia isso para a gente, quando ele colocava, quando não colocava, o que falava, o que não falava. Eu acho que isso está muito relacionado à necessidade da cosmoética para que a gente saiba o que fazer com essas informações. Inclusive, ter a tranquilidade de saber quando a gente não deve usar essa informação. Porque deve ser muito, muito complexo você acessar uma informação super avançada e você falar, não, mas eu não posso falar, por enquanto, com ninguém sobre isso. E eu pensei ao contrário também, né, complementando, assim, que quanto mais a gente está maduro, com nível de cosmoética, mais informações avançadas a gente consegue, além de entender, de captar. Porque você está mais em condições de, né, aquilo que está, muitas vezes, até o teu entorno é mais saudável, mais maduro, você não acessa, porque você não está com uma visão mais saudável, até para poder se sintonizar, né? Um exemplo, sintonizar lá com uma central extrafísica da fraternidade, da verdade. Se você não está com um nível de cosmoética, você não se conecta àquele extrafísico, aquela condição, né? E aí, pessoal, o que vocês têm a dizer nesse tribunal paracerebral? Por isso que o Eduardo, quando você escrever aí suas verpões, aí você tem que pensar aí na cosmoética, se o pessoal vai entender, né, todo esse processo, né? Como a Bárbara falou, né, quer dizer, tem que pensar. Muitas vezes você tem por exemplo, recebe a gente, a informação e se fala. A gente tem uma vantagem, né? Por exemplo, eu fico pensando que a situação ruim é a situação do Valdo, né? O Valdo, tudo que ele falava tinha uma repercussão muito grande, então muita gente tomava como verdade, né? De uma forma errada. Tudo que ele falava tinha um peso muito maior. A gente está muito mais tranquilo, viu, Paulo? Eu me sinto muito à vontade, que o que eu falo é uma opinião minha, e assim, né? Às vezes não tem peso nenhum. Mas, assim, o problema é quando você vai fazer uma assistência. Vamos supor que você é consciencioterapeuta lá, né? Tem a Luziane aí. A sua intervenção tem um peso muito importante para aquele evoluciente. Não é isso, Luziane? Então, assim, a gente tem que ver, assim, a pessoa tem que ver o que ela fala com muito mais cuidado do que eu tenho que falar o que eu falo, porque eu estou falando coisas genéricas, né? Não estou falando nada sobre que vai pontuar sobre a vida de alguém.
Mas, às vezes, você fazendo uma assistência, uma TARES, aí eu concordo com você, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, porque a responsabilidade é grande. E aí entra aquele princípio que o professor Valdo sempre falava, né? Na dúvida, abstenha-se. Eu sempre achei essa frase, eu nunca entendi essa frase, para te falar a verdade, né? Eu sempre assim, poxa, princípio, né? que bobeira, é um princípio. Esse fala, é um poxa, a gente princípio está da aqui... cosmoética, né? A gente está aqui aprendendo a se posicionar em tudo e vem o cara e fala, na dúvida, abstenha-se, né? Mas depois é que eu fui entender, sabe? Com o tempo, com a prática, né? Isso aí tem um valor muito grande. E o que é a dúvida? A dúvida é justamente, não é a dúvida sobre o assunto, é a dúvida sobre o efeito da assistência. Não é a dúvida sobre... Porque eu posso falar um monte de dúvida minha, que eu só estou falando dúvida, eu não tenho certeza de nada, então só falo dúvidas, né? Mas, assim, o problema é o efeito do que vai ter aquilo que você vai falar. Se você está na dúvida que o efeito é positivo, abstenha-se. Esse é que eu acho que é a interpretação desse princípio aí. Tem uma coisa que acompanha isso. Porque não é só a ideia, é a potência bioenergética que essa pessoa tem. Então, é a sua figura de autoridade também. A sua autoridade. O professor é batata também, né? O professor. Porque pensa, a fala é um bisturi, né? Aquilo que você fala, você pode fazer alguns estragos, né? Pode fazer algumas cirurgias. Então, realmente precisa. E muitas vezes na consciência terapia chega muita gente do tipo, o professor tal me falou isso, ou seja, a pessoa comprou aquela ideia e entendeu? Mal depois, né? Sim, e ficou com aquilo, né? Mas também tem o processo positivo, né? Às vezes a pessoa pode fazer um bom... Conheço uma pessoa daqui de casa que chegou braba em casa, xingando o professor de consciência. Mas, assim, eu estava falando do desenvolvimento também, porque quando a gente fala dessa condição mais avançada, a pessoa ela já tem um domínio bioenergético intenso. Então, ela facilmente sobrepuja o outro. É muito fácil sobrepujar o outro quando você domina as suas bioenergias. A gente vê isso até na política, né, Bárbara? Não precisa nem para psiquismo. A própria força presencial é um problema na mão, né, da pessoa. A pessoa tem que ter discernimento para usar. Isso também entra a cosmoética, né? Como você dosa a tua potencialidade, né? Porque se você vai com tudo, você passa em cima de todo mundo. O Robson tem uma pergunta que ele colocou um textão, ele pediu desculpa porque ele não pode abrir o microfone porque a Ana está em curso, então eu vou ler aqui. A inteligência evolutiva é a habilidade cognitiva e paracognitiva da consciência assentada no autodiscernimento, no parapsiquismo e na cosmoética pessoais, promovendo a identificação e a implementação de prioridades lúcidas, autoevolutivas, maxi-proexológicas, harmonizadas e adequadas ao momento e contexto multidimensional, independente de obstáculos, demandas, atravancações ou materialismos da vida humana. Se é Couto, Sirlene, Inteligência Evolutiva, página 13. Daí ele coloca aqui, penso que a inteligência evolutiva leva ao irrompimento do paracérebro. Podemos até extrapolar. A inteligência evolutiva de múltiplas vidas corrobora para tal. Daí, no final, Sirlene, na indicação, fala de habilidade cognitiva e paracognitiva, de parapsiquismo e de cosmoética. É interessante essa colocação, viu, Edu? Só para fazer uma questão, porque ele coloca essa questão que a inteligência evolutiva leva o irrompimento para a série. Mas, na verdade, é quase o dobro, porque, assim, veja, o irrompimento vai me fazer, ao resgatar Megacons, ampliar minha inteligência evolutiva, ou seja, é o cenário da evolução. Agora, claro, eu concordo com ele, o nosso histórico evolutivo nos permite trabalhar mais o irrompimento, né? E aí eu acho que nesse sentido é interessante o que ele falou, porque tem uma coisa que você falou no começo, até sobre sua experiência da sua maratona de laboratórios, que é o seguinte, é que hoje o que a gente pode fazer para acelerar o irrompimento? Né? A gente tem a Nilce aqui, que é uma grande especialista escrita, trabalha com isso. Ela é uma grande parteira do irrompimento do paracérebro, né? Então isso é interessante. Não, mas isso é bacana a gente pensar, como todo esforço que a gente faz na Consciologia para escrever. Parece uma coisa meio obsessiva, mas quando a gente vê, é tipo um exercício de expressar a consciência, que não é fácil, né? Vamos combinar que é difícil demais. Então, eu estou pensando aqui, né, ficar esse recado para a gente pensar, né, assim, qual o esforço que eu posso ter nessa vida que está fácil acessar os conceitos,
para me manifestar mais como consciência, porque aí se eu consolidar isso que o Robson falou, né? Eu espero que na próxima seja mais fácil, né? Porque para pensar do ponto de vista prático agora, né? Vocês acham que faz algum sentido? É que eu ainda eu sou jejuno no irrompimento. O irrompimento a inteligência evolutiva é como se fosse um atributo, uma característica básica, né, fundamental da consciência. O irrompimento do paracérebro é um parafenômeno. Então, é claro que tem relação, mas são de etiologias diferentes, né? Agora, o Juliano lembrou bem essa questão da escrita, tanto é que a maioria das pensatas aqui do professor Valdo são justamente de rompimento do paracérebro com o trabalho da escrita gesconológica, a escrita evolutiva de um modo geral, né? Não precisa ser na conscienciologia, né? Pode ser evolutiva, cosmoética, que seja, né? Dá o nome que você quiser. O fato de você escrever, ela não é só vamos dizer assim, uma técnica, é uma terapia para nós. Isso aí foi muito bem colocado, né? Não foi pelo professor Valdo, isso aí é coisa dos amparadores do curso intermissivo. Por que ele reforça tanto essa questão para a gente escrever? Né? Porque vai ser bom, porque você vai fazer a Mega Gescon e vai na próxima vida, você vai recuperar e você vai também esclarecer os seus assistidos. Ok, é verdade. Mas, principalmente, é a grande terapia nossa para poder concentrar a nossa evolução, a nossa manifestação no mental soma. Pensa bem, que coisa melhor tem, né? E outra coisa, todo mundo tem muita gente já escrevendo aqui na CCCI, e a gente vê que quem entra nessa ganha muito. Quem entra nessa sabe dos benefícios que tem você sentar, se concentrar, escrever, estudar. Isso aí organiza a vida da pessoa, isso aí centraliza a consciência da pessoa naquele tema evolutivo, isso aí faz a pessoa entrar no fluxo assistencial da escrita. Então, assim, você já pensou, isso é que é uma tacada de serenão, né? Isso é que é aquela ideia precisa do serenão, que é aquela coisa sintética e que abarca um monte de outros benefícios, né? Eu não consigo pensar em nada mais inteligente do que isso. Realmente, é um argumento irresistível, né? É terrível, na verdade. É terrível. Terrível, né? Mas é interessante ver que esse processo também de rompimento do paracérebro está atrelado a conexões paracerebrais, né? Porque se a gente pega, por exemplo, os tratados, os trabalhos mais sérios do Valdo, ele não fez sozinho. Ele fez em conexões paracerebrais com amparadores de altíssimo nível. É verdade. O irrompimento do paracérebro, você irrompe para você poder se comunicar também. Né? Acho que é isso que você está falando, né? Exatamente. Se conectar. É isso aí. É uma das grandes, os grandes objetivos, né? A comunicação interdimensional, né? Essa comunicação. Porque acho que todo mundo que passa por essa experiência, né? Vários autores falam, né? Que a obra não é uma coisa que você escreve sozinho. Então, são há várias para mãos, sei lá, para cabeças, enfim. E é a forma de você desenvolver o parapsiquismo mental somático, de uma forma lúdica, sem, né, você nem sabe o que é parapsiquismo mental somático, mas quando você entra no processo da escrita evolutiva, cosmoética e multidimensional, você automaticamente está aplicando técnicas de desenvolver o parapsiquismo mental somático, sem ao menos saber o que é isso. Isso é que é interessante, né? Eu fiquei pensando também, você falou que escrever organiza a vida da pessoa, mas organiza a pessoa, né? A consciência dela, porque você pega um tema e aquilo você vai obtendo várias informações e chegando numa ideia, né? A sua, lógico, diante de tantas pesquisas e reflexões e conexão com a multidimensionalidade, enfim. E eu fiz uma correlação da força presencial, porque assim, quando a gente está carregado, né, com energia consciencial e com informação, porque aonde a gente vai, a gente impacta, né, porque a gente já está com muita informação sobre evolução, sobre conscienciologia, então aquela pensenidade, ela está na nossa psicosfera. Então, eu fiquei pensando que amplia a força presencial da consciência. Vocês estão de acordo aí? Amplia, sim, mas tem a ver também, Rosângela, o Valdo associa a força presencial mais ao irrompimento do psicossoma,
e a questão das energias, sabe? O paracérebro é como se fosse ali o conteúdo disso, mas a força em si tem muito a ver com as energias. Porque, por exemplo, a pessoa pode ser um grande conhecedor de um assunto, pode ser o melhor conhecedor, mas ele não sabe se expressar. Então, ele chega nos ambientes, ele não tem força presencial alguma, sabe? E, às vezes, outra pessoa que sabe menos, que tem menos conhecimento, mas ele tem uma comunicabilidade melhor, ou uma força energética melhor, né? Ele chama mais atenção, ele consegue ali ter uma força presencial maior. Então, eu concordo com você, são os dois elementos juntos, né? Uma coisa tem que estar junto da outra. Né? Eu vejo, assim, dentre as pessoas que têm, pelo menos até dentro dos docentes da consultoria, que tem uma temática bem definida de muitos anos e tem essa questão da energia, né, bem consolidada. Aí tem que analisar se a pessoa tem muita energia por ser ectoplasta, enfim, aí cada caso é um caso. Mas tem uma força quando ela traz aquela informação que já está bem entendida para ela. Não é uma fala, é o docente que ele está, né, vivenciando, entendendo bem o assunto. É verdade, a pessoa tem que ter a embalagem e o conteúdo tem que ser bom também, né? Não adianta ter só um ou o outro. É isso, pessoal. Tudo certo? Já estamos no final, o Alex falou. Então, agradeço a todos aí, tá? Uma ótima semana e até o sábado que vem. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, povo. Tchau. Tchau, tchau.